Um problema de visão que pode ser resolvido em poucos minutos ou causar a cegueira definitiva. A catarata atinge milhões de pessoas no Brasil e no mundo. É um problema muito comum na população com idade mais avançada, especialmente acima dos 50, 60 anos, mas que pode acontecer também em crianças, apesar de serem raros os casos nessa faixa etária. A notícia boa é que a cura pode ser rápida e segura. É o que nos conta o oftalmologista Jonathan Lake, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa. Obrigado, Dr. Jonathan, pela presença. É um prazer estar aqui. Então, vamos esclarecer um pouco essa questão da catarata, né? O que é a catarata e por que ela acontece na população, especialmente a população com idade mais avançada? Então, eu agradeço bastante esse espaço, porque realmente é uma das principais causas de cegueira. Catarata pode ser responsável por 30% das causas de cegueira no mundo, mas é uma cegueira tratável. Ao tratar a catarata, nós conseguimos restabelecer a visão. Então, a principal fonte de combate à cegueira por catarata é a informação, é disseminar isso mesmo. Então, entendendo todo o mecanismo, aí nós podemos ajudar que a população se conscientize e ajude a tratar esse problema tão importante. Então, o olho... temos que fazer um paralelo com uma máquina fotográfica. Então, ela é uma câmera escura com lentes na frente. E dentro um filme, um sensor digital, né, mais moderno, mas essas lentes, temos uma lente fixa, que é a córnea, que é o que vemos, é o que brilha, é o que dá reflexo. E dentro nós temos uma lente móvel. Ela fica atrás do colorido do olho, atrás da pupila. E essa lente é impressionante porque ela tem a capacidade de expandir e contrair. Então, com isso, ela ajusta os focos. Então, podemos enxergar para longe e para perto, para a leitura. Mas essa é uma estrutura complexa. Então, com o tempo, essa lente ela vai aumentando de tamanho. Como está no espaço restrito, junto com isso, ela vai endurecendo também. Então, isso é muito comum, especialmente a partir dos 40 anos. Ela vai perdendo a função dela. Ela perde essa capacidade de foco, que chamamos de acomodação. Passamos a enxergar menos de perto, então pessoas que já usavam óculos passam a usar óculos multifocais, pessoas que nunca usaram óculos na vida começam a usar óculos para perto, e com o tempo isso varia muito de pessoa para pessoa. O próprio cristalino, além de perder a função, começa a ficar opaco. Então essa pessoa passa a não enxergar nem com os óculos, então passa a ter perda de visão real, e em cataratas avançadas, em que ocorre uma opacidade total, aí isso leva realmente à cegueira. E é possível identificar sintomas ainda no estágio inicial da catarata? A própria pessoa já perceber alguns sinais? Que sinais seriam esses? Então, em relação à disfunção do cristalino, é embaçamento mesmo. A partir dos 40 anos, acho que é o principal sinal da passagem dos anos, né? A questão de ter que afastar o braço e não enxergar. Mas o que nós queremos, e isso vale com as campanhas, com o congresso que nós organizamos, que é realmente para informar profissionais, formar profissionais, informar a população, é que realmente ela passe no oftalmologista. Porque a catarata precoce, ou a disfunção precoce do cristalino, ela não é muito percebida. E o fato é que o tratamento mais precoce, mas em momento adequado, é mais fácil e mais seguro para o paciente do que uma catarata muito avançada, que acaba sendo uma cirurgia mais desafiadora e mais demorada e com riscos maiores também. Então, a pessoa, muitos sintomas, muitas características oculares não são percebidas pelo paciente. Isso vale para adultos, não só para catarata, mas para problemas que eu considero até mais graves, como glaucoma, porque a catarata leva à cegueira, uma cegueira tratável, isso é fantástico. Agora, o glaucoma, ele leva a uma cegueira irreversível. Mas se for detectado a tempo, aí a pessoa não perde a visão, não fica cega. Então é muito importante que ela faça o acompanhamento do oftalmologista, idealmente a vida toda. Logo ao nascer é lei brasileira que se faça o teste do olhinho. Então isso é feito em todas as crianças, isso ajuda muito. Já pode detectar Já pode detectar catarata congênita, que pode afetar crianças, pode detectar alguns tumores que são raros, mas podem acontecer em crianças, sangramentos, várias coisas. Depois uma consulta entre 6 meses a 1 ano. E de acordo com a situação, aí sim o oftalmologista mesmo pode regular os retornos. Se é todo ano, a cada 2 anos. Mas
uma criança que é acompanhada ao longo de toda a vida, até a vida adulta, por um oftalmologista, esses problemas são detectados e resolvidos, e isso faz com que esse paciente permaneça saudável e enxergando. E qual seria o limite para uma pessoa que começou a desenvolver a catarata, ela chegar a fazer a cirurgia sem que tenha uma cegueira definitiva? Ou a cegueira causada pela catarata, ela seria também reversível? A cegueira é causada somente pela catarata. Somente então, o paciente pela catarata. só com catarata e mais nada no olho, sim, ela é reversível. Então, é que é interessante com toda essa questão de computadores, celulares, né, toda essa mudança nos nossos estilos de vida, né, a visão tem um papel cada vez mais importante. E a delimitação da função visual é um desafio também. Mas é possível ver o tipo de função visual que a pessoa está naquele momento, ver o impacto disso na vida daquela pessoa, o quanto que a catarata está interferindo nisso, e isso é o que vai regular a indicação da cirurgia. Uhum. Agora, acontece muito, especialmente aqui no Brasil, realmente pessoas que não foram no oftalmologista, que a catarata progrediu, e é um processo lento. Como o cérebro se adapta, né, a pessoa não percebe tanto, ou acontece em um olho só também. Então, ela fica cega somente de um olho. O outro compensa. O outro compensa. A pessoa vai adiando. Todos esses fatores vai adiando, aí ela ficou cega por catarata. É possível operar e reverter isso, mas é desejável que isso seja feito bem mais precoce, no momento que estiver impactando a qualidade de vida daquele paciente. E existem mecanismos, existem comportamentos que as pessoas podem adotar para evitar a catarata, para prevenir? Então, a catarata, por ser decorrente de uma disfunção progressiva do cristalino, ela vai acabar acontecendo. Pacientes de 80 anos, mais 50% deles apresentam algum tipo de catarata. Uhum. Mas ela pode sim ser acelerada. Então, existem fatores do próprio organismo, a diabetes pode acelerar a catarata, a exposição solar, alguns fatores ambientais, o tabagismo também acelera a catarata, isso está muito bem documentado. Isso é uma questão muito importante, algumas medicações podem induzir catarata também. Alguns colírios podem induzir catarata. Então, é muito importante, isso acontece, que a pessoa evite a automedicação. E que tipo de colírios seriam especialmente esses? Os corticoides. O controle sobre os colírios está aumentando, felizmente. Mas a característica do brasileiro é de automedicação. E o corticoide é um anti-inflamatório muito eficaz, muito potente, mas que se usar de maneira crônica pode levar a glaucoma e catarata. Agora, a catarata, ela basicamente vai acontecer em pessoas com idade mais avançada, já que é um processo natural, né, desse endurecimento do cristalino, dessa lente do olho. Mas também acontece em crianças, são raros os casos, mas acontecem. Como é que é essa questão das crianças? A partir de que idade isso pode acontecer? Então, a criança pode nascer com catarata. Isso realmente é bastante grave, não só por acontecer em uma criança, mas porque a visão se desenvolve a partir de estímulo luminoso. E isso acontece só nos primeiros 6 anos de vida. Então, se existe uma barreira à luz, aquele estímulo luminoso, então a visão da criança não se desenvolve. Se isso não for detectado e tratado, essa baixa visão ou até cegueira, aí ela passa a ser permanente. Então, é muito importante o exame ao nascer e nos primeiros anos de vida, especialmente no primeiro ano de vida. Porque se a catarata for detectada, claro que ninguém quer que a criança tenha catarata, mas a catarata pode ser tratada e operada nessa idade, com segurança, e a visão se voltar para essa criança. As técnicas de medicina, né, as técnicas da oftalmologia para o tratamento de catarata já estão muito avançados. Como é a cirurgia numa pessoa de idade mais avançada? Como é que é o procedimento? Como é o processo para se eliminar a catarata e devolver a visão para a pessoa? É interessante, a história da cirurgia de catarata é incrível, porque foi uma das primeiras cirurgias que trouxe o conceito de microcirurgia, nos anos 60 já, e o Brasil foi pioneiro, trouxe aqui nos anos 70, foi um dos primeiros países a adotar isso, e trabalhar em ambientes fechados, né? O olho é um globo. Então, isso fez o desenvolvimento de maquinário, de dispositivos minúsculos que pudessem entrar
quase como se fossem pequenas agulhas, A gente tem até utilizando aqui ultrassom e removendo o cristalino sem ter que abrir incisões grandes, sem quase nenhuma interferência no olho. Então trouxe o conceito de cirurgia microinvasiva. E isso é incrível. Claro que nós hesitamos um pouco em falar em cirurgias rápidas de poucos minutos, mas as cataratas normais ou precoces, elas podem ser feitas em 10 minutos, 15 minutos ou até mais rápido mesmo. Apesar de serem rápidas, são cirurgias complexas. Exato. E vão envolver um pós-operatório. Exato. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter depois de uma cirurgia de catarata? Então, a cirurgia é bem interessante porque aquele cristalino disfuncional, nós utilizamos um aparelho especial que remove esse cristalino por meio de um tubo e por meio desse tubo mesmo, só que é um outro tubo, dessa ferramenta, nós injetamos uma lente. E essa lente transparente, ela se desdobra e toma o lugar daquele cristalino anterior. Então, isso restabelece transparência, mas também pode estabelecer grau e todo tipo de coisa. Então, com isso, nós temos aparelhos cada vez mais modernos que fazem isso mais rápido, mas mais importante que a velocidade é segurança. E com a utilização de lasers que trazem mais precisão, isso tem evoluído de maneira incrível. E também está sendo disponibilizado para os pacientes do SUS. Então, existem campanhas, o governo, sempre um desafio, né? A saúde no Brasil é um desafio, mas a oftalmologia fornece condições para tratamentos em massa e recuperação de visão e tudo. Então, isso tem sido bem interessante. Essa questão das lentes, assim, além desse desenvolvimento tecnológico, já sendo tratado hoje com laser, com microcirurgias, com incisões muito pequenas no olho, as lentes também existem diversos tipos de lentes e nesse campo também a ciência já avançou bastante. É possível, então, corrigir um grau? A pessoa começa a desenvolver a catarata, ela já tem algum problema de visão, já usa óculos, e depois da cirurgia, além da catarata, ela resolve uma miopia ou uma hipermetropia? Isso também acontece? Essa área é fascinante e o Congresso aborda isso, né? Eu falo isso porque uma das maiores autoridades mundiais no estudo de lentes intraoculares é uma brasileira, a doutora Liliana Werner. Ela sempre prestigia os congressos brasileiros aqui, trazendo essas novidades. Ela realmente pesquisa o que há de mais novo. Então, as lentes mais modernas hoje conseguem não só tratar a catarata, que é o principal, a hipermetropia, miopia, o astigmatismo, essa questão da visão de perto. Então, é possível que a pessoa volte a enxergar de longe e também de perto. E as linhas de pesquisa dela, além disso, envolvem sensores internos de pressão intraocular, sensores de diabetes. Então, estamos passando por uma era, talvez, de lentes até possivelmente eletrônicas. Então, isso é bem interessante. É um dos próximos passos que estamos observando, que o Congresso ajudou a trazer aqui e ajuda a disseminar para toda a população oftalmológica e de especialistas em catarata. Tá. Agora, apesar de todos esses avanços tecnológicos, o senhor citou agora há pouco essas cirurgias, às vezes, que podem ser feitas pelo Sistema Único de Saúde, às vezes fazem uma espécie de mutirões para atender algumas populações locais. Existe também um risco de infecção que pode acabar causando problemas, às vezes até a cegueira. Quais são os riscos de infecção que existe no tratamento da catarata? É um mutirão, porque estamos falando de uma cirurgia que tem um potencial para ser feito de maneira rápida. Então, vamos deixar em 10 minutos, né? Então, é possível um cirurgião fazer 6 pacientes em 1 hora. Então, isso vai se multiplicando. E se você consegue os aparelhos e os cirurgiões, você consegue realmente fazer a cirurgia em massa. Isso é muito bom, porque ajuda a prevenir a cegueira. Mas isso tem que ser feito com extremo cuidado, porque uma infecção nos olhos pode levar à cegueira. E em estudos epidemiológicos, em áreas realizadas em mutirões, porque só o mutirão não basta. Esse paciente tem que ser acompanhado depois. Uma das principais causas e desafios é a questão dos óculos. Então, embora trate o grau, uma cirurgia tem que ser bem feita e tentar resolver esse grau. Massificar o grau, o paciente precisa ter acesso a óculos. Então, o ideal, embora o mutirão em situações emergenciais possa ser útil,
é estabelecer um sistema de atendimento contínuo e acompanhamento contínuo. E é possível, sim, existem áreas que estão conseguindo fazer isso. Mas é um desafio porque envolve custos. Mas tem um dado interessante, né, que é o custo da cegueira e da baixa de visão. E são estudos feitos pela OMS, com métodos, são métodos diferentes, mas estão publicados. E o custo da baixa visão, que seja por óculos ou por catarata, ou da cegueira, pode variar de 2 a 8 bilhões de dólares. Então é sempre para a sociedade. Então é sempre interessante para o governo atingir isso de maneira eficaz e persistente. Então, o oferecimento, por exemplo, de um tratamento de catarata pelo Sistema Único de Saúde pode ser um investimento do governo para evitar perdas na economia, né? Às vezes pessoas em fase ainda economicamente ativa deixarem de participar da produção econômica da Sem sociedade. dúvida, né? O congresso que ocorreu da Associação de Catarata e Cirurgia Refrativa, que é uma afiliada ao CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, existe toda uma parte dedicada a relações governamentais, visando realmente políticas que tragam isso, de fato. Então, isso é muito importante e é um investimento mesmo que o governo pode fazer, o governo local, porque o paciente que não enxerga, e é difícil falar em fardos, né, mas ele não só ele fica com a qualidade de vida reduzida e para de produzir, mas ele afeta todos que estão em volta dele. E vai gerar outros custos para a saúde também, provavelmente. Custos de visitas, custos de tratamentos crônicos que poderiam ter sido evitados, reestruturações ambientais, né, tem que reformar uma casa para uma pessoa que não enxerga, uma série de coisas que poderiam ser evitadas. Uhum. Existem também as cirurgias refrativas, que são de correção de grau. Uma pessoa que já fez uma cirurgia refrativa, já fez uma correção de grau, e mais para frente, fez na juventude, mais para frente ela desenvolveu catarata. Ela pode fazer cirurgia de catarata sem problema? Hoje, sem problemas. Não há nenhum risco? Existem, não vamos falar em nenhum risco, porque sim, todos... o risco qualquer cirurgia tem, né? A cirurgia refrativa é uma área que desenvolveu de maneira muito rápida e muito cedo. Então, a cirurgia refrativa madura, moderna, já existe há mais de 20 anos, com excelentes resultados. Então, sim, as pessoas que fizeram a cirurgia estão envelhecendo e desenvolvendo catarata. A questão é a escolha do tipo de lente, a abordagem, e hoje esses obstáculos já foram bem superados. Então, o paciente que já foi operado de cirurgia refrativa, ele tem acesso a um excelente tratamento, tanto quanto uma pessoa que nunca fez a cirurgia. Tá. A gente tem algumas imagens aqui do olho humano com catarata. Uhum. Vamos supor numa situação em que, às vezes, uma pessoa já com idade mais avançada, ela não vai saber, às vezes, se comunicar ou suspeitar que está tendo uma catarata. Como é que a pessoa identifica, né? Seus parentes identificam, olha, o nosso avô, nossa avó, uma pessoa com idade mais avançada, parece que está começando a ter a catarata. Como é que a gente percebe quais são essas características externas, né, para quem está olhando? Então, de maneira geral, o mais importante para mim são crianças. Então, apesar da lei, às vezes isso não é detectado. Então, fotografias de família com flash. O olho vermelho, que é algo comum, que os novos softwares tentam remover, né? Mas o flash, percebemos que a criança tem o olho vermelho de um lado, e que é um reflexo de luz, e isso não aconteceu no outro. Então, pode ser que tenha uma barreira lá. Isso é uma coisa que é detectável e exige que se vá ao oftalmologista imediatamente. Em crianças também, que a catarata pode estar desenvolvida e que surgiu, e geralmente ela é branca, então a pupila, que é preta, né, podemos ver ela branca. Em idosos, é interessante essa foto aqui, porque vemos pela pálpebra, pelos cílios, que não é uma pessoa idosa, e o olho está bem vermelho. Então, é possível que ela tenha tido algum tipo de inflamação que levou à catarata. Mas vemos que o olho é azul, mas atrás do olho, que a pupila está grande, está fixa, provavelmente, e o cristalino, que era para ser preto, transparente, né, porque é escuro, lá dentro está branco, está amarelo. Então já está opacificado. Isso aqui é um caso bem avançado, um caso desafiador. Mas Tem... indo no oftalmologista cedo, ao longo da vida, nós conseguimos detectar isso de maneira eficiente. A partir de uma certa idade, é bom que todo mundo vá periodicamente. Né? O ideal é... Mesmo quem nunca usou óculos. Especialmente quem nunca usou óculos. Porque a pessoa que usou óculos, ela passa no oftalmologista, ela tem que passar. A pessoa que nunca usou,
A cegueira para o glaucoma é o pior tipo de doença porque ela é chamada de ladrão silencioso. Ela vai roubando a visão sem que a gente perceba, porque a visão que vai embora antes é a visão da periferia, que é embaçada, né? Então, eu estou vendo nitidamente e perdendo essa visão e só vou perceber no final. Quando você percebe, já está em estágio muito avançado. Aí não é reversível, mas com fatores de risco, a família, né? Pessoas com glaucoma na família, exame oftalmológico consegue detectar o glaucoma de maneira precoce. E aí fazer o tratamento precoce e evitar essa situação que é uma tragédia, né? E em relação à alimentação? Dizem que a cenoura faz bem para a visão, alimentos que têm vitamina A. Infelizmente o Brasil está avançando nessa etapa de desnutrição extrema, né? Mas a questão de cenoura é vitamina A. Então a vitamina A é um dos principais componentes químicos da reação química que forma a visão mesmo, né? A questão da alimentação é interessante porque aí estamos falando de outra área, né? Que é a mácula. Então existem alguns componentes importantes que formam a mácula, que é a região central da visão, que estão em certos grupos alimentares. O recado aqui é tentar manter uma alimentação balanceada, com os grupos de verduras, carnes, preferível comer bastante coisa crua, mas limpa, né? Comidas orgânicas, né? Saudáveis, para realmente preservar a saúde como um todo e o olho em especial. Então a nutrição acaba sendo importante para o olho de forma geral. Então pode comer cenoura, que faz bem cenoura e couve. Não é mito, isso é fato. É importante fazer parte. Comprovado isso aí. Exatamente. Tá. As cirurgias são rápidas, mas o pós-operatório, como é hoje? A pessoa vai a um oftalmologista, faz seu tratamento de catarata, ela já sai dali, vida normal, podendo andar, ou tem um tempo de repouso, usa o tampão, não usa, como é que está isso? Tudo depende mesmo, né? Mas o processo agora num consultório, numa clínica oftalmológica é bem interessante. É uma biometria mesmo, é quase um escaneamento que é feito de todas as estruturas do olho por meio de aparelhos ópticos bastante avançados. Então, chegando em níveis microscópicos mesmo, né? Dá para ver camadas do olho. Fazendo isso de maneira precoce, identificando uma catarata nos seus estágios iniciais, constatando que é ela que está trazendo impacto na baixa de visão, que é ela que está atrapalhando a relação do indivíduo, né, com todo o ambiente dele, aí é o momento certo de fazer a cirurgia. Nessa etapa, uma catarata que não está muito avançada, esse procedimento que eu falei, realmente ela pode ser de alguns minutos, indo tudo bem na cirurgia, né, tomando todos os cuidados possíveis. Nesse caso, mesmo assim, ela é uma cirurgia, ela gera uma certa inflamação dentro do olho. Essa inflamação nós controlamos com colírios, com medicações. Então, o normal no pós-operatório é que a pessoa vai usar um colírio em torno de 30 a 40 dias, isso na maior parte dos casos, mas ela pode sim fazer as atividades normais do dia a dia. Lembrando que foi implantada uma prótese dentro do olho e que ela está passando por um processo... Pode haver um incômodo inicial. O incômodo é pela cirurgia, então uma sensação de areia, um pouco de embaçamento, isso é normal acontecer nos primeiros dias e ocorre a recuperação ao longo dos primeiros dias. Mas a pessoa pode usar computador, pode fazer caminhadas, pode fazer as atividades que dão prazer no dia a dia. Exercícios físicos leves, sem muito esforço. É um repouso relativo. Então, vários dos pacientes têm que fazer fisioterapia, então fazer com um pouco mais de cuidado, orientando os outros profissionais. Mas a ideia não é isolar esse paciente do mundo durante o tempo. A ideia é que ela seja reinserida o mais rápido possível nas atividades sociais dela. Ok. Dr. Jonathan, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Igualmente. E para você rever essa entrevista, pode acessar a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.